da frente, sempre apoiando para... Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa noite, onde nós vamos discutir aqui o termo de referência de um projeto que eu considero um dos mais importantes desse governo, que é o projeto onde nós teremos a construção de um centro administrativo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Antes de iniciar, quero agradecer a todos, assessoria aqui da casa, os presentes, em especial um agradecimento ao André Luiz Avezum, né, que é coordenador de arquitetura e urbanismo lá do Moura Lacerda, e o Herbert, também amigo nosso, Herbert Rosseto, coordenador de engenharia civil, do curso de engenharia civil do Moura Lacerda também. Muito bom saber que o Moura Lacerda está aqui hoje participando dessas atividades. Agradecer o Tiago, que está aqui. Eu tive a oportunidade de ver o Tiago expondo o termo de referência na semana passada lá no Palácio do Rio Branco. Parabéns pela exposição, viu, Tiago? Seja bem-vindo também aqui, fique à vontade. Toda a assessoria aqui convidada a tomar os lugares aqui da frente. Agradecer muito ao secretário de Planejamento, Dr. Edson Ortega, que há algumas semanas nos contactou dizendo: Maraca, o termo de referência está pronto, vamos discutir, já discutimos isso, trouxemos para essa consulta pública, onde existe chance da gente ainda conversar, dialogar com a população, para que nós tenhamos aí um projeto feito a muitas mãos. Por favor, fica à vontade aqui, Mauro. Você entra aqui e fique à vontade, por favor. Gostaria de agradecer muito ao Eliseu Rocha. Eliseu é um grande parceiro de comissões de estudos, né? Acho que a cada 3 comissões de estudos que eu estou, 2 é com Eliseu Rocha, e tem me dado sorte. São comissões de estudos que a gente tem conseguido um bom resultado. Haja vista a comissão de estudos lá da Mugnato Maninsec, onde a gente apontou uma série de erros formais ali com a primeira empresa que ali estava. Dissemos que aquela empresa não continuaria a obra. Dito e feito, né, Eliseu? Trocamos a empresa, a obra está andando ali e está ficando bonito. E, entre outras, né, também fizemos parte de uma CE já encerrada, que tratava do atraso das UPAs aqui em Ribeirão Preto, te apontou uma série de coisas. E nessa CE especificamente, a CE do Centro Administrativo, foi uma das primeiras que nós iniciamos, nós fizemos um relatório parcial. Esse relatório parcial foi encaminhado ao secretário de Planejamento, conversando com o Ortega, na própria audiência pública que a Prefeitura fez, o Ortega apontou que alguns pontos do nosso relatório foram prontamente aceitos ali pela Prefeitura, e isso nos deixou muito felizes, né? Eu poderia até aqui ilustrar alguns desses pontos. A questão de termos um centro administrativo naquela área ao lado do educandário, né? Uma área das áreas que a Prefeitura já possuía, ou que ela viria a possuir, porque aquela área ainda não é da Prefeitura, mas já tem um acerto, né? Porque o educandário ele planeja ocupar todo aquele espaço, e para isso ele precisa de transferir uma área à Prefeitura. Aquela área é a ideal pelo seu tamanho, pela sua metragem, pela sua localização geográfica. Nós apontamos algumas outras áreas também como opções. Uma outra coisa que nós apontamos, essa nos foi sugerida
pelo então presidente do Sinduscom, o Batista, quando ele veio aqui, o José Batista Ferreira, a sugestão de alienar as áreas patrimoniais da Prefeitura como recurso a ser aplicado especificamente para a construção de um centro administrativo. É bom lembrar que não é a Prefeitura abrindo mão de seu patrimônio, pelo contrário, é você trocar um patrimônio por outro, um patrimônio que hoje gera despesas, gastos, não é nem de longe um patrimônio sadio à Prefeitura, por um patrimônio que vai realmente ser um divisor de águas na cidade. Eu acho que, tendo em vista todas as dificuldades econômicas que nós enfrentamos hoje, essa é uma boa saída. Até porque, colocando parte desse patrimônio de novo com a iniciativa privada, nós podemos ter outros empreendimentos imobiliários em desenvolvimento na cidade e fazer com que esse ciclo continue girando. Um outro apontamento nosso que foi prontamente atendido, e aí eu aproveito, o Mauro Freitas chegou aqui também, eu acho que eu ouvi o Mauro dizendo isso numa das audiências públicas, Mauro, depois você me corrija, que era a ideia da realização de um concurso público. Acho que você chegou a falar disso também. A gente apontava essa como uma ideia ideal por conta dos centros administrativos que nós fomos conhecer. E os centros administrativos que mais funcionam, eu sempre cito aqui o centro administrativo de Jundiaí, porque eu fiquei impressionado com a eficiência energética daquele centro administrativo, e aí conversando com as pessoas ali, eu consegui chegar até o arquiteto que elaborou aquela obra, e a obra foi elaborada há mais de 30 anos atrás. E quando nós entramos naquele centro administrativo, o que me chamou a atenção é que o ar-condicionado ali estava funcionando, né? Estava bem fresco, a gente estava saindo de um calor de 38, 39 graus, entramos num lugar com uma temperatura muito boa. E aí uma funcionária falou, mas aqui não tem ar-condicionado, né? E aí eu comecei a ver por ali o orgulho que o próprio servidor tem de ter um centro administrativo daquela forma, sendo bem utilizado, toda a capacidade de ventilação sendo bem utilizada, a capacidade de iluminação natural, muito pouca luz artificial ligada durante o dia, muito pouca mesmo, né? Justamente por conta de tudo que eles observaram ali. E aquele centro administrativo ele foi concebido através de um concurso público, há mais de 30 anos atrás. Ou seja, uma tecnologia que até hoje tem funcionado em proveito daquela comunidade. E olha que naquela época não existia, por exemplo, a possibilidade da energia fotovoltaica, entre outras que se apresentam agora para a gente. Bom, a gente, de uma forma ou de outra, ou nós fomos conhecer, ou tivemos informações sobre os centros administrativos de Carapicuíba, Sumaré, Socorro, Itatiba, Jundiaí, Paulínia. Tem outros dois aqui, que é Campinas e Sorocaba, também que não estão aqui, mas são exemplos de passos municipais que nós consultamos também, para ver como é que eles chegaram a cada uma dessas referências em cada uma dessas cidades. Só para a gente terminar de ilustrar, porque eu também já ouvi alguns comentários nesse sentido, o nosso centro administrativo, de acordo com os números apresentados pela Prefeitura, ele deve receber em torno, eu já estou atropelando aqui um pouco, eu não queria fazer isso, mas só gostaria de dizer para concluir esse pensamento, né? Ele deve receber em torno de 2.200 servidores públicos, é esse o número, né? E muita gente me questionando na rua, já as pessoas começam a fazer alguns questionamentos, já imaginando a própria resposta, né? Mas se a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto tem por volta de 8, 10 mil servidores, como é que vai só 2.200 servidores para lá? Primeiro,
óbvio, né? Boa parte dos nossos servidores, eles estão numa atividade fim, são professores. As escolas vão continuar no mesmo lugar, as salas de aulas vão continuar no mesmo lugar, os postos de saúde vão continuar no mesmo lugar, a Guarda Municipal vai continuar prestando serviço em seus postos hoje, né? A infraestrutura, ela vai ter um braço lá no centro administrativo, mas a parte do trabalho braçal da infraestrutura, ela continua em um outro local. Nós não vamos levar os tratores, as máquinas, os caminhões para o centro administrativo. Não é isso que a gente quer, não é esse o objetivo do centro administrativo, né? Então, estou dando alguns exemplos para mostrar. O DAERP, né, que é uma autarquia que tem muitos funcionários, muitos servidores. Lógico que o DAERP vai atender lá no centro administrativo, até para facilitar a vida do cidadão, vai ter seus trabalhos todos juntos ali, mas boa parte dos serviços que hoje são executados pelos servidores ainda são descentralizados. E é lógico que tem alguns números que podem ser revistos, como o número de estacionamento, entre outros aqui. E é por isso que é bom a gente dialogar aqui, a gente conversar sempre, porque a gente consegue ir elevando o nível desse projeto. Eu encerro aqui, eu vou passar a palavra para o vereador Eliseu Rocha, e aí nós gostaríamos de abrir a palavra a todos. Já conversei com o Ortega me disse que ele quer mais ouvir aqui hoje, né, Ortega? Mas eu já deixo aqui também franqueada a palavra para a hora que você sentir necessidade de fazer uso, e depois cada um dos presentes aqui que quiserem utilizar da palavra vão poder falar também. Vereador Eliseu Rocha. Obrigado, vereador Maraca. Cumprimento por esta iniciativa. Cumprimento também o secretário de Planejamento, doutor Ortega, as pessoas aqui presentes. Nosso muito obrigado, viu? Os assessores também aí, nosso muito obrigado. Sabemos que essas audiências públicas, ela é de suma importância para que a gente possa levar ao conhecimento da sociedade aquilo que o município pleiteia, aquilo que o governo está propondo para a nossa cidade. E o governo do prefeito Nogueira vem fazendo uma grande diferença. Eu tenho esse orgulho porque nós andamos juntos. Nós somos do Partido Progressista e nós apoiamos o prefeito Nogueira. Então, nós precisamos avalizar aquilo que o prefeito propõe. E quando o vereador Maraca teve a iniciativa dessa comissão de estudo do centro administrativo, eu vi com bons olhos, até porque é um sonho antigo da nossa cidade, de que nós possamos ter um local onde fica tudo mais fácil para os nossos munícipes. Não dá mais para a prefeitura pagar tantos aluguéis e a dificuldade que nós encontramos hoje. Secretaria de Meio Ambiente lá no Alto da Boa Vista, Secretaria de Planejamento lá no Morro de São Bento, Infraestrutura lá no Jardim Paulistano, Secretaria de Saúde lá na região central, quer dizer, Fazenda lá perto da Independência. Não dá. O próprio município muitas vezes precisa de uma guia. Eu falo para os senhores, para as pessoas que nos ouvem aqui, com conhecimento de causa. Eu estou no ramo imobiliário há 36 anos, tenho empresa imobiliária, tenho empresa construtora, e vocês não imaginam a dificuldade que é quando o nosso cliente precisa ir no DAERP, precisa ir na Secretaria de Fazenda, ele reclama. As pessoas, doutor Ortega, as pessoas que vêm de fora, chegam aqui e falam, que cidade bagunçada é esta? Quantas vezes eu já ouvi isso na minha empresa imobiliária? Que cidade desorganizada. O departamento de água fica num lugar. Aí, para ir pegar o negócio de IPTU, tem que ir lá na rua Lafayette. Para ver o negócio da vigilância sanitária, eu tenho que ir lá na Prudente de Moraes. Para ver o negócio do Habits, da planta, eu tenho que ir lá no Morro de São Bento. O próprio empresário, a semana passada eu estava com um empresário, eu estou trazendo uma grande empresa para Ribeirão Preto, vai montar 3 grandes negócios aqui na cidade, aliás, da sua rede, 3 grandes lojas. E nós assinamos um contrato a semana passada. E o próprio empresário comentou isso comigo. Eu falei, isso vai acabar, porque nós estamos trabalhando para ter em Ribeirão Preto um centro administrativo onde nós vamos ter tudo em um só local. Eu fico muito feliz, nós temos negócios na cidade de Limeira, Ortega, e lá eles fizeram na época, pegaram a antiga fábrica da Chapéus Pralana, acho que é isso mesmo, e fizeram o centro administrativo, prefeitura, educação, saúde, tudo no mesmo prédio. Ficou uma facilidade. Então eu lembro, quando nós fomos para lá para montar a empresa, nós fomos num lugar só,
parei no estacionamento dentro do centro administrativo, resolvi tudo que nós precisávamos, tudo, e saímos e fomos embora. Ribeirão não, Ribeirão Preto é essa bagunça desorganizada, a verdade é essa. Ah, isso aqui você tem que pegar a guia lá não sei aonde. Ah, isso aqui você tem que pagar. E quando acontece isso, que acontece inclusive lá no seu departamento também, viu, Ortega? Ah, eu preciso pegar tal projeto, isso aqui, ó, o senhor precisa pagar a guia, o senhor tem que pagar no banco. Sabe onde é o banco? Lá na 13 de maio ou lá no centro. Mas eu não posso pagar aqui agora, online, já passar para vocês no sistema, não pode. Tem que pagar a guia e trazer a guia paga. Presta atenção, nós estamos em 2018. Então, isso vem numa boa hora. E nós temos que ajudar, o Legislativo tem a obrigação de apoiar essa iniciativa, independente do vereador, se ele é situação, se ele é oposição, isso não é nosso. O que vai ser feito vai ser para o bem do nosso povo, da nossa população, do nosso município. Então tem sim o nosso apoio e por isso o Maraca comentou no início de a gente abraçar as causas das comissões e graças a Deus a gente tem feito aqui comissões bem-sucedidas, como foi a Mugnato Marissec, como foi a comissão das UPAs, viu, Maraca, que veio uma grande novidade aí, a Prefeitura está aceitando o nosso relatório, a unidade vai continuar em cima do nosso relatório, porque a gente mostrou tudo o que eles precisavam, nós fizemos aqui um trabalho excelente que foi feito. Então esse trabalho da comissão de estudo é mais isso, para valizar aquilo que a Prefeitura está fazendo, bom trabalho que o Ortega vem fazendo à frente. Eu falo assim, que o planejamento mudou com a chegada do Ortega, ele tem todo o nosso apoio, porque ele vem com vontade de fazer, sabe, com um pensamento moderno, diferente, e nós vamos fazer, nós vamos entregar, 2020 está aí, não dá mais para a gente esperar. Então, por isso que eu faço questão, e estou muito feliz de fazer parte dessa comissão, e mais uma vez, Maraca, meus parabéns pela iniciativa. Ortega, parabéns também pelo teu trabalho à frente da Secretaria do Planejamento, e aos senhores, muito obrigado pela presença aqui. Vou passar a palavra então para o secretário de Planejamento, Edson Ortega. Muito obrigado, uma breve saudação, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez ao vereador Maraca pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer também ao vereador Eliseu, que tem nos ajudado muito, nos orientado muito com a sua experiência. Foi muito importante nós podermos ter recebido do vereador Maraca já o trabalho que eles fizeram de debate em torno do centro administrativo. Isso nos ajudou muito e contribuiu bastante para a formulação desse termo de referência que está em debate. O prefeito Duarte Nogueira assumiu o compromisso, né, como programa de governo, trabalhar pela viabilização do centro administrativo da cidade, que é um anseio, como bem disse os vereadores, é um anseio antigo dessa cidade. E por diferentes razões não aconteceu. A cidade merece ter um centro administrativo, tem cidades menores que Ribeirão Preto, alguns exemplos aqui foram dados, que tem há décadas um centro administrativo. E é um desafio da cidade. Então, o que a Prefeitura está propondo, eu já disse isso nas audiências, não é um centro administrativo do jeito do prefeito. Tem que ser um centro administrativo do jeito que é bom para a cidade. Por isso nós estamos abertos a estar discutindo, já fizemos audiências em relação a locais, né? Desde o ano passado nós estamos tratando desse tema. Então fizemos chamamentos, proprietários de áreas puderam oferecer alternativas, avaliamos várias alternativas e chegamos a essa área na região ali do Educandário, num entendimento com o Educandário também, e entendemos, e a avaliação predominante de que ali, considerando as vantagens e desvantagens das outras alternativas, ali é uma alternativa mais favorável. Também a posição da área lá no local, também em entendimento com o Educandário, buscando um acordo e compartilhando, como eu disse, o termo de referência para fazer os ajustes, os refinamentos, para não ser o prédio do prefeito, é o prédio da cidade, é um prédio que vai servir para essa finalidade para sempre. Então temos que ter muito cuidado, né? Nem fazer um investimento além do que é necessário e nem aquém do que é necessário. Por isso estamos abertos às contribuições para, se possível, não errarmos, né? E acertarmos o máximo possível.
Então, fiz questão de vir aqui, agradecendo mais uma vez e para ouvir as observações que vocês tiverem. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para todos, tem uma outra coisa que me chama muito a atenção, né? Em Ribeirão Preto, às vezes a gente consegue, talvez quando a gente pergunta do grande marco arquitetônico da cidade, ainda nós somos remetidos, pelo menos eu estou dizendo de um modo geral, né? Eu sei que especificamente nós temos arquitetos aqui, engenheiros, e o pessoal, não, Maraca, tem outros, mas de um modo em geral a população ainda lembra do Quarteirão Paulista como marco arquitetônico da cidade de Ribeirão Preto. Então nós estamos aí com um conjunto idealizado na década de 20, 30, e que até hoje é o grande marco e referencial. Então a gente, talvez nós não tivemos a devida atenção quando da construção de prédios. Um exemplo é o exemplo do anexo que nós temos aqui, né? Convido os senhores que são arquitetos e engenheiros para virem um dia visitar essa obra aqui, que vocês vão ficar espantados e até entenderem algo que não deve ser feito, né? Porque ela não tem nenhuma eficiência energética. Para vocês terem uma ideia, os gabinetes, nenhum gabinete tem janela, né? Ou possibilidade de ventilação natural, todos fechados. É um caixote, nós estamos falando de um caixote, e que teve um investimento de, até o final da obra, aí, na ordem de 10 milhões de reais. Quer dizer, nós poderíamos ter uma referência arquitetônica na cidade, deixamos de ter. Então, é importante... Parte, vereador Maraca. Pode falar, Eliseu. É um projeto que foi feito, aí, os arquitetos de Ribeirão Preto, uma pena, não foi feito por um profissional da nossa cidade, independente disso. Foi feito por correspondência esse projeto. Eu faço parte da comissão de término de obras, eu estou acompanhando agora, faço parte da comissão, e é vergonhoso a gente ver um projeto desse numa cidade igual a Ribeirão Preto. Aqui nós falamos antes, você acabou de falar. Os gabinetes, já entrou lá, Mauro? Já foi lá dentro? Vai lá ver. Os gabinetes ficaram na parte... como está esse prédio aqui, que é esse retângulo desse nosso plenário? Então fizeram os gabinetes no centro, tá? E aí totalmente fechado. Você tranca a porta, vira um caixote. É uma verdadeira prisão aquilo lá. Não tem janela, não tem ventilação natural, não tem nada. Um projeto muito ruim, e que eu falo, brinco até hoje com o pessoal, que foi feito realmente por correspondência. Pois é. E além de tudo, né, parece até... Eu estou cansado, enquanto vereador, de ouvir as pessoas dizendo, mas Maraca, vocês estão pensando na perfumaria, nós estamos precisando de saúde, nós estamos precisando de educação. Precisamos, gente, mas nós precisamos tratar a cidade como um todo, nós precisamos de tratar a gestão pública como algo grande e preparar a cidade para o futuro. E aí, se a gente vai gastar 10 para ter algo que seja representativo e gastar os mesmos 10 para ter algo que não vai representar nada, o que a gente quer para a cidade, né? A gente quer um marco na cidade, a gente quer algo que possa ser referência, algo que as pessoas possam olhar e se orgulhar, falar, olha que coisa bonita, ou a gente quer mais um caixote aqui em nossa cidade. Nós temos locais belíssimos. Quando eu digo, mais uma vez lembrando, quando eu digo da grande referência ser o Quarteirão Paulista, isso não quer dizer, por exemplo, lá no Moura Lacerda mesmo, a gente tem uma arquitetura muito bonita ali, que poucos conhecem, e que, se não me engano, é do Oscar Niemeyer ali. Nós temos a Casa da Cultura, um prédio belíssimo que, infelizmente, ainda é utilizado com um sistema burocrático da Secretaria da Cultura e não como uma sala de exposição para a qual ela foi criada e nunca foi usada, porque ela foi, inclusive, Câmara Municipal, né? Nós temos prédios aqui em Ribeirão Preto que merecem que a gente traga aqui a discussão, mas o que eu quero dizer é que, de modo em geral, Ribeirão Preto perdeu muitas oportunidades de ter belíssimas intervenções. Eu acredito muito que essa possa ser uma grande marca da cidade de Ribeirão Preto também, de agora para frente. Não só pela possibilidade de uma gestão moderna, pela possibilidade de aglutinar todos os serviços em um só lugar, de facilitar a vida das pessoas, a vida dos servidores públicos, de baratear o custo para o município, né? O município, hoje nós gastamos quase 4 milhões de reais por ano
com aluguéis. É lógico que nós não vamos deixar de gastar todo esse dinheiro do dia para a noite indo para lá, porque tem alguns prédios que não vão, que o atendimento, o tipo de atendimento ou a finalidade dele é outra. Mas boa parte disso, nós fizemos uma conta na nossa CE, que se Ribeirão Preto tivesse implantado um centro administrativo, como foi implantado em outras cidades aqui do interior de São Paulo, ou seja, na década de 80, há 30 anos atrás, nós já teríamos economizado por volta de 300 milhões de reais só com aluguéis, sem contar o que se vai economizar de gasolina, de uma secretaria andando até a outra, de energia elétrica, com a eficiência que a gente busca, de telefonia, porque aí você tem um sistema interno funcionando, né, entre outros. E aí, se a gente for em cada peculiaridade, hoje tem secretarias que gastam pagando vigilância, né, e ali a gente vai estar num prédio que, além de ter a guarda municipal ali, você precisa de uma vigilância para tudo aquilo. Então, são muitas as possibilidades para esse centro administrativo, inclusive para a melhoria da gestão pública e para melhor aproveitamento dos nossos recursos. Bom, eu vou sugerir aos presentes aqui, todos já conheceram o termo de referência? Conheceram, professores? Até pedir então, Steve, se a gente puder providenciar 2 cópias. Mauro, você tem um termo de referência? Tá na... Então, 2 cópias para a gente, para já deixar aqui, disponibilizar para os presentes aqui. Eu tenho alguns apontamentos, mas eu gostaria de passar primeiro a palavra para os presentes aqui, né? Até para não monopolizar durante muito tempo aqui. Gostaria de saber se alguém já quer fazer uso da palavra. Senão eu posso começar aqui por um apontamento que eu tenho. Posso começar eu mesmo? Todos? Pode ser, Eliseu? Bom, vamos lá. O nosso centro administrativo, né, ele tem algumas características que eu consegui conhecer um pouco delas conversando com o Ortega, inclusive a área que deve ser ocupada pelo centro administrativo é uma área de 106 mil metros quadrados e o centro administrativo deve ter em torno de 30 mil metros quadrados. Se a gente pensar que ele pode ter mais de um pavimento até, né, a área utilizada ela é bem maior do que é o necessário, mas isso também vem de encontro a um pensamento que a gente tem da utilização, da boa utilização do espaço, de forma com que esse espaço possa arquitetonicamente estar integralizado a outras ações, né? O endereço, todos sabem, ali na Pascoal Inec, a entrada seria ali pela Cavaleiro Pascoal Inec. Ele tem um formato de L ali por trás do quartel da Polícia Militar, né? O chamado quartel, popularmente chamado de quartel, mas é o comando da Polícia Militar. E em cima disso, Ortega, até uma observação que a gente já falou, a questão do estacionamento, né? É previsto num primeiro momento, aqui, segundo o termo, 1.000 vagas para automóveis, das quais 600 vagas são destinadas a funcionários, 300 para visitantes e 100 vagas para veículos oficiais. Tem aqui a metragem dos veículos também, né? 50% para veículos pequenos, 45% para veículos médios e 5% para veículos de grande porte. 5% do total das vagas para veículos de grande porte. Tem as vagas previstas para pessoas com deficiência, 3%, vagas para 200 motos e 30 bicicletas. Nós consideramos, Ortega, mesmo sabendo do estudo que foi previamente elaborado, com a utilização dos carros hoje pelos servidores, que o número de vagas aqui, ele poderia ser insuficiente, tanto para a utilização dos servidores da Prefeitura,
quanto para a utilização do público também. Existe a possibilidade do aumento dessas vagas? Essa questão foi suscitada na última audiência pública e realmente aí solicitamos ao nosso pessoal fazer uma pesquisa, porque eles fizeram o levantamento com todas as secretarias e aí foi a informação, e nós acreditamos que a informação, como o senhor bem colocou, deve ser em relação a quem usa hoje veículos, né? E é provável que naquele local, talvez mais pessoas venham a utilizar veículos. Talvez seja prudente, e aí está sendo feita uma nova consulta às várias secretarias quanto a essa questão de vagas. Do ponto de vista de espaço, nós temos espaço para isso? Nós temos espaços, então é possível falar, olha, 1000 vagas não é suficiente. Então é possível já prever no projeto expansão. Mas essa nova pesquisa vai ser possível refinar a informação. Já vai melhorar. De repente não é 600 já de saída, é 800. Se for isso, vamos fazer já qual é o número e, claro, sem prejuízo de expandir. Embora a gente tenha sempre que investir no transporte coletivo, né? Ou bicicleta, ou outras alternativas que não o transporte individual. Mas, de qualquer modo, o planejamento tem que apontar para aquilo que a realidade nos indica. Falando em expansão, Ortega, eu vou até aproveitar o gancho para mais uma pergunta. E aí eu também vou me basear em Jundiaí. Conversando com o Araquém, que foi arquiteto de Jundiaí, ele me trouxe a informação de que depois de 30 anos, Jundiaí está ampliando o seu centro administrativo. Eu perguntei como isso vai ser feito. E ele disse que lá atrás, há 30 anos atrás, quando eles construíram o centro administrativo de Jundiaí, eles observaram uma necessidade futura de ampliação. Então, eles têm a área lá e é uma área que já era prevista para essa ampliação. Hoje você já pensa para o futuro em ter uma área para ampliação lá ou isso não está sendo observado nesse momento? A ideia de reservar esses 100 mil ou 106 mil metros quadrados é justamente para isso, né? Permitir a concepção de um prédio nessa fase, no futuro, se for preciso, ali mesmo é possível fazer mais um anexo ou o que for preciso. Muito bom. Eliseu. Gostaria de abrir, alguém da plateia, tem alguma questão? Mauro, pode. Você tem que segurar apertando. Não, você vai ter que segurar. E fala segurando aqui. Exatamente. Segurar as pontas aqui. Né? Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Ortega pela coordenação desse grande projeto. A gente conhece a capacidade profissional de Ortega já de bastante tempo, desde a época de assessor da CUT, lá no Conselho Curador do Fundo de Garantia, experiência na área de habitação consolidada. Então, eu acredito que Ribeirão Preto está no rumo certo para que esse centro administrativo possa ser uma realidade. E o que eu queria colocar é que o concurso público é uma excelente forma de você trazer a contribuição de vários arquitetos, urbanistas, para a solução de um problema. Nós já realizamos vários concursos aqui em Ribeirão Preto. Esses concursos deram bastante resultado positivo e, através de critérios bem definidos, né, que vai ser a próxima etapa do edital, né, porque o primeiro passo é o termo, né, de referência, depois o edital especificando todos os critérios e condicionantes, né. Com relação à área, a localização, eu considero excelente aquela área, né, sob todos os pontos de vista. Na primeira audiência que tivemos lá no Palácio Rio Branco, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias considerações de participantes, inclusive com referência à distância do centro, que poderia esvaziar o centro. Eu acredito que nós temos várias formas de revitalizar o centro, né? E a forma com que foi encaminhada o concurso, né, para o centro administrativo pode trazer também contrapartidas
né, no sentido de um projeto para revitalização do centro, né, que é uma necessidade. Ribeirão Preto está carente. Já tivemos a oportunidade de ter um projeto que foi parcialmente executado, né, que é aqui o calçadão, mas em termos de revitalização falta muito aqui no centro. E às vezes a gente ouve muitos comerciantes reclamarem, né, que o comércio está esvaziando e a cidade está perdendo vida, né, no centro, mas, por outro lado, a cidade cresce. E nós temos hoje vários centros, né, esparramados na cidade, tanto na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, eu acho isso muito saudável na questão de mobilidade, porque as pessoas deixam de circular forçosamente pelo centro e ter uma vida mais próxima ali à sua vizinhança. Então, o conceito de unidade de planejamento, em que as pessoas possam deslocar no máximo a pé 400 metros, visa exatamente isso, descentralizar o centro e tal. Então, a ida para aquela região ali do Jardim Independência, pelas condições de acesso, por avenida, pela infraestrutura existente, pela possibilidade de estimular aquele grande vazio urbano, que é a área da Fundação C.A. Junqueira, que hoje, eu não sei exatamente quantos milhões de metros quadrados são. 2,5 milhões. 2,5, tá? Então, são 250 campos de futebol, considerando 10 mil metros quadrados, 1 hectare cada campo de futebol. É uma área considerável e precisa ter incentivo para a urbanização. Parece que esses estudos já estão em andamento para que tenha, vamos dizer, incentivo para a urbanização daquela área. E a ida do centro, sem dúvida alguma, vai ser um vetor forte para dar sequência numa urbanização, se não for totalmente a área, mas pelo menos em grande parte. Porque nós temos o topo do morro, que é a área de preservação permanente, e certamente um projeto dessa envergadura nós teremos outras áreas institucionais também reservadas, não somente esses 106 mil metros quadrados, isso é uma parte dessa área institucional, né? Então, com relação à quantidade em metros quadrados de área para esse centro administrativo, eu acho razoável. Com relação a X metros quadrados de construção, vai depender do programa ser mais bem detalhado. Pode ser um pouco mais de 30 ou um pouco menos de 30. A solução pode ser verticalizada no monobloco ou então em vários blocos, várias unidades, né? A questão de estacionamento, se a gente pegar uma média de 20 metros quadrados por vaga de veículos, já incluindo a vaga e o sistema viário, 1.000 vagas são 20 mil metros. Então, se a construção toda fosse térrea, 30 mil metros mais 20 mil de estacionamento seriam 50 mil. Ainda sobrariam mais 50 mil de área livre, que poderia ser área de expansão ou área de estacionamento, né? Então, em princípio, né, sem a gente discutir muito o programa do centro, as áreas estão compatíveis, né? Os parâmetros assim, para edificação, eu considero que nós temos que partir para uma coisa top de arquitetura, tanto em sistema construtivo, como na questão de eficiência energética, né? Conforto térmico, né, para Ribeirão Preto, que é uma cidade quente, é um ponto fundamental, né? O centro administrativo lá de Jundiaí eu tive a oportunidade de conhecer também, é uma boa solução, verticalizada, né? Então parece um grande shopping, né? Você tem uma área central grande, uma praça, né? E cada pavimento uma secretaria, orienta bem o fluxo em termos de funcionários e usuários também, né? Então, acho que a ampliação da discussão vai ser o próximo passo na questão da definição do programa, um detalhamento assim mais aprofundado das necessidades, porque me parece que algumas secretarias já colocaram, no caso, por exemplo, da Fazenda, na última audiência, que colocavam que achavam a área insuficiente por causa de arquivos e coisa e tal. Então, precisaria haver a solução para os arquivos.
Se bem que hoje nós estamos na era de tudo digital. Então, esses arquivos futuramente não vão ser microfilmados, que isso já era também. Vai ser tudo digitalizado, né? E os documentos têm prazo de validade também. Então, isso vai passar por uma reestruturação administrativa que poderá transformar, vamos dizer, essas áreas de arquivo hoje, que ocupam grandes áreas. Por exemplo, o arquivo histórico de Ribeirão Preto já andou para tudo quanto é lugar, hoje está num canto aí na cidade, né, mal ajeitado. Então, de repente, essa parte, por exemplo, tanto do arquivo funcional como arquivo histórico, precisaria ser analisado o destino melhor, né? Bom, as minhas considerações iniciais são essas. Com relação à infraestrutura, certamente os estudos de sondagem já devem estar em andamento, né, para definir melhor que tipo de estrutura, uso do solo seja mais adequado. E eu colocaria como sugestão que houvesse, além da doação da área do empreendimento, né, os 106 mil metros quadrados por parte da fundação, mas eu considero que essa área já é parte de uma área institucional, que é de um futuro projeto de urbanização da área, que houvesse alguma contrapartida um pouco mais generosa também, tá? E essa contrapartida poderia ser no sentido ou na área da saúde, que é a área específica da fundação, ou na área da revitalização do centro, ou enfim, nós vamos ter que buscar, além da área, alguma coisa a mais, né? Eu acho que é um processo de negociação, que aí entra o Eliseu da área imobiliária, que poderia assessorar muito bem, se avaliar quanto vale hoje esses 106 mil metros de área bruta naquele local, que está sendo doado, mas que seria doado de qualquer maneira, sendo um projeto de urbanização, certo? Então, a prefeitura, eu considero que ela está fazendo um excelente negócio, né, no sentido de incentivar a urbanização da área. Você já vai ter um grande empreendimento que é um vetor de atração imobiliária. Então, tudo que fizer ali em volta vai ser muito mais fácil de negociar se fosse uma área muito distante, que não tivesse infraestrutura nenhuma. Então, vamos pensar numa contrapartida um pouco mais generosa e que não seja também explorativa, né, em termos de melhoria para a cidade. Vou passar a palavra para o Ortega, se ele quiser utilizar a palavra. Vamos ouvir, né? Mauro, só queria primeiro agradecer, né, que é uma grande contribuição. Eu preciso, a Fundação Educandário Coronel Quito Junqueira, né, Sinhá Junqueira, conhecido como Sinhá Junqueira, eu tenho conversado com eles e a questão dessa área, a área é um pouco maior, a área que eles vão ter que repassar à prefeitura, em torno de 126 mil metros, né, Ortega? 126 mil. 126 mil metros. Então já teria aí uma reserva e tem já, a prefeitura ela tem uma área de 40 mil metros ali naquela região, lógico, parte dessa área que a prefeitura tem está numa APP também, tem algumas discussões a respeito disso, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente pode sim buscar mais. Mas eu queria só lembrar também que essa fundação ela dá duas boas contrapartidas para a cidade. Uma delas, ela vai revitalizar agora a Biblioteca Pública Altino Arantes, que a gente tem aqui no centro da cidade, né? Não é só uma revitalização, é um restauro mesmo, porque é um patrimônio tombado, e ele vai aumentar aquela biblioteca, vai aumentar os espaços dentro da biblioteca, criando também uma brinquedoteca e ajudando nessa questão da revitalização do centro. Isso vai ajudar bastante. E hoje, estou falando isso porque na semana passada nós fizemos aqui uma audiência para uma homenagem a eles pelos 80 anos de educandário aqui em Ribeirão Preto. Eles atendem por volta de 1.200 alunos, né? A ideia deles, urbanizando aquela área, até por ser uma fundação, é poder ampliar o número de alunos atendidos ali pela fundação, né? Porque eles vão comercialmente poder explorar mais ali também. Então, eu acho que benefícios virão. Mas você tem razão, eu gosto dessa coisa de ter que brigar por Ribeirão Preto, né? Sempre ter um pouco mais, tá certinho. Bom, eu vou passar a palavra. Tiago, você quer usar a palavra? Não, fica tranquilo?
André, está satisfeito? Então tá bom. E o Herbert? Fica à vontade, Herbert. Só vou pedir, como o Mauro disse, tem que se virar aí para segurar o botãozinho aí, o verde aí. Mas fica à vontade. Bom, boa noite, né? Boa Grato noite. pelo convite que nós recebemos. A nossa presença aqui é parte de reiterar o nosso interesse em contribuir, né? André e eu já tivemos com o prefeito recentemente, o vereador esteve lá no fim do ano passado, na nossa semana de engenharia. A nossa intenção é que os alunos possam participar com soluções para que a cidade usufrua desses conhecimentos que são gerados, né? Mas completamos 50 anos de curso, né? Dois sábados atrás, com a presença do prefeito, algumas autoridades. Enfim, a nossa ideia é contribuir, né? A gente vive bastante naquela área, né? O nosso campus, que é uma área também... Do lado, né? Do lado. Ficamos felizes, seremos vizinhos, né? E essa relação, a gente acredita que pode ser de mútuo benefício, e só o que chama atenção, né? É uma região que concentra boa parte da população, mas relativamente carente ainda em termos de infraestrutura, né? Haja visto que ali, por exemplo, no Jockey Club a gente tem algumas ocupações, parte dessas ocupações ainda faz uso inadequado do solo, né, dos recursos naturais como água. Venho comentando com o André que a gente percebeu até alguns sumidouros de esgoto ali, enfim. Então, uma primeira preocupação é que, embora o acesso principal seja pela Pascoal Inec, o anel viário já está bem consolidado e ele deve ser uma rota, né, para quem quer fugir do trânsito da cidade, passar por aquela localidade, né, que é o caminho que nós fazemos eventualmente todo dia, a rodovia Anhanguera, e aí você vem pela Orestes, né, Lopes de Camargo, e na sequência o acesso ao campus, ou você toma ali para Mogiana e Pascoal Inec, né. Então, uma primeira pergunta, né, como a gente não participou das discussões iniciais, é como é que é o planejamento viário do local e a questão de como vai ficar a interação com essas comunidades que ali assentaram, né? Então, eu vou passar para o Ortega e vou só complementar a pergunta dos dois, Ortega, com duas questões que ficaram ainda... Uma delas me veio à cabeça com o Herbert dizendo de ser vizinho ali do empreendimento, né? Eu gostaria de saber se a Polícia Militar, se ela de alguma forma ela já se manifestou ali também, né? Porque vocês vão estar numa área bem limítrofe também ali. E por ser uma área de segurança, se tem alguma manifestação. E a outra é a seguinte, nós falamos muito do concurso público, né? Esse concurso vai ter uma premiação? Você já tem ideia de qual vai ser essa premiação? Temos valores, algo nesse sentido? São essas duas questões para complementar as intervenções do Mauro e do Herbert. Bem, primeiro eu queria dizer ao Herbert e ao André que hoje eu estive lá na região da Moura Lacerda, tirei fotos todo lá do campus de vocês, gostei muito, e fui justamente conhecer o sistema viário da região. Então, andei por tudo ali, porque uma coisa é você ver nos mapas, no plano viário da região, outra coisa é você ver no local. E realmente vai ter muita mudança ali, né? Não só no plano ali, no entorno da Moura Lacerda e do próprio centro administrativo, mas também em função de um projeto que o prefeito Duarte Nogueira está trabalhando, que é a Avenida do Córrego do Tanquinho, né? Nós já estamos com o estudo básico pronto, né? Já estamos ingressando com solicitação de recursos para contratar o projeto executivo, para licitar o projeto executivo da Avenida do Córrego do Tanquinho, que vai ter um impacto muito positivo aí nessa região. Então, a resposta é sim, né? Estamos trabalhando nisso, e razão, portanto, da minha visita hoje lá ao Moura Lacerda. Semana passada eu recebi também dirigentes da Moura Lacerda, o coordenador pedagógico da Moura Lacerda, quando discutimos várias questões, inclusive a pendência de uma rua que tem que ser doada pela Moura Lacerda, que está pronto para fazê-lo. Tratamos isso também a semana passada, mas tratamos sobretudo do nosso interesse
da participação das universidades e naquele momento tratando da Moura Lacerda, para que os estudantes e os professores, quer dizer, a inteligência da universidade possa se aproximar cada vez mais do poder público, o poder público abrindo as portas, né, porque sempre houve o interesse das universidades e a administração pública, de uma forma geral, no Brasil não tem a tradição de acolher, né, as iniciativas das universidades. E o prefeito Duarte Nogueira tem por decisão que abramos todas as informações e todos os espaços colaborativos com as universidades para que a cidade ganhe com isso, né? A Prefeitura de Ribeirão está muito atrasada numa quantidade muito grande de aspectos que eu pude, naquela reunião, compartilhar com o professor que lá esteve. E certamente vocês nos ajudarão muito, não só em relação ao centro administrativo, mas em relação à regulamentação do plano diretor, as várias leis, vários códigos, vários planos setoriais, que já estamos trabalhando e queremos contar com a participação de vocês. Queria comentar em relação ao Mauro, primeiro agradecer as referências, Mauro, e dizer que em relação à área, à contrapartida, tem legislação que trata dessa matéria, e você colocou muito bem. Tem que o poder público, como todo empreendimento, aquele empreendimento também terá contrapartidas, nem de mais nem de menos, né? Contrapartida com equilíbrio que a legislação que os vereadores aprovaram indica, e temos tido um excelente diálogo com a direção do educandário, estamos tratando a forma de fazer essa antecipação de doação e creio que brevemente já teremos isso bastante avançado. Eles estão trabalhando no projeto de um empreendimento de execução parcial numa primeira fase, na ordem de 800 mil metros quadrados, na região ali da Pascoal Inec e ali por trás já do novo centro administrativo, e em seguida já a segunda etapa, que seria talvez o restante da área. Mas estão trabalhando, estão com profissionais dedicados a isso. O Mauro também pergunta em relação às sondagens, levantamento topográfico, tudo já realizado, inclusive pelo educandário, eles realizaram o levantamento, porque eles iam ter que fazer o levantamento para o empreendimento deles, para eles fazerem, né, um complemento ali para a área que deverá ser o centro administrativo, não custava nada e eles já o fizeram. Então, isso já vai estar disponível dos profissionais que forem participar desse concurso público, né? Em relação às vagas, eu já comentei. Em relação ao tamanho do prédio, realmente o plano, né, o plano de ação, o estudo de volumetria, né, Mauro, vai indicar se é 30, se é 35, se é 28. As simulações iniciais chegaram a apontar para 45 mil metros quadrados, mas aí discutimos racionalização num viés de um prédio moderno para o futuro. A questão de arquivo foi bastante debatido. Chegou um momento que tinha espaço de 1.000 metros quadrados para arquivo de documentos, e não é preciso mais isso. Nós vamos, daqui a algumas semanas, o prefeito deve assinar um decreto introduzindo o sistema de documentos e processos eletrônicos. Não nascerão mais documentos, processos em papel. E, claro, como bem disse o Mauro, os documentos, por lei federal, têm validade, têm prazo de validade. Claro que uma parcela deles é preservada pelo valor histórico ou por razões legais, né, que tem que ser preservado por um tempo maior ou indefinidamente. Mas, para isso, nós temos outros prédios que podem ser utilizados para abrigar de forma mais adequada o arquivo histórico, prédios esses que vão remanescer em razão da mudança das instalações que ocupam hoje prédios próprios do município. Nós temos perto de 40 prédios, a prefeitura está hoje, a área administrativa dela, instaladas em perto de 40 prédios, uma parte alugado, uma parte prédios próprios. Mas mesmo os prédios próprios, uma parte deles improvisados, não são prédios adequados mais hoje, por condições de acessibilidade e tudo mais. Secretaria da Cultura, né? Não
A Secretaria da Cultura ele tem que ser o equipamento cultural, ele tem que ser um centro cultural, como é a razão da criação dele, é um centro cultural. E a Secretaria da Cultura tem que estar no novo prédio do centro administrativo. Então isso vai acontecer e o nosso plano vai estar alocando, portanto, almoxarifados. Então tinha lá 3.800 metros de almoxarifados para a Secretaria da Saúde. Não tem sentido isso num novo prédio do centro administrativo. Primeiro, não tem sentido esse volume, né, de área para almoxarifados. A modernidade indica cada vez menos espaço de arquivo e compras mais planejadas e entregas diretas. Então, isso já funciona no mundo e a administração pública de Ribeirão, com certeza, vai incorporar isso. E, de novo, os prédios que são alugados, usados hoje para almoxarifados, serão devolvidos e os almoxarifados vão ocupar, de novo, os prédios que serão remanescentes das mudanças das unidades administrativas para esse novo prédio. Então, todos esses prédios estão sendo georreferenciados, quase todos já são, ainda hoje repassamos, tem perto de 10% que faltava georreferenciar, prédios alugados estão sendo georreferenciados. Isso vai ficar muito claro para a população como é que está hoje e como é que será a transformação do uso dessas edificações e quais nós poderemos eventualmente dispor para vender, eventualmente que não haja interesse público pela localização, etc. Na região central, não haverá prejuízo para a área central o fato do prédio ser ali. Todos sabem, já foi divulgado e será submetido aqui à Câmara, a proposta do prefeito de adquirir o prédio onde foi a Caixa Econômica Federal, na Rua Américo Brasiliense. As pessoas podem perguntar, mas como assim? Se quer construir um prédio lá na Pascoal Inetti, vai comprar agora um de 4.500 metros aqui no centro da cidade? Não, não há contradição nisso. E eu tenho esclarecido, esse prédio ele visa abrigar de imediato as instalações que funcionam hoje no Palácio Rio Branco. Palácio Rio Branco que deveria já há muitos anos já ter sido restaurado e transformado num centro cultural, pelo valor histórico que ele tem. E, ao contrário, não devia estar lá uma unidade administrativa, a sede da prefeitura, onde está o prefeito, sem acessibilidade, sem condições adequadas de funcionamento. E, do mesmo modo, a Secretaria da Fazenda, onde tem o atendimento público, né, da prefeitura lá, em condições inadequadas, né, improvisado também, e não é possível esperar, falar, não, vamos ficar aí mais 2 ou 3 anos e depois mudam para o centro administrativo. Não, a proposta é que eles venham para cá, a condição de aquisição desse prédio é muito vantajosa para a prefeitura. Esse prédio foi avaliado em 12 milhões de reais, a Caixa já tentou vendê-lo 2 ou 3 vezes, não consegui, e a prefeitura fez uma proposta em torno de 4 milhões e meio, em condições muito favoráveis de pagamento, parcelado inclusive, e a Caixa concordou. Como disse, nós vamos submeter à apreciação dos senhores vereadores e o que será nesse prédio da Américo Brasiliense quando o prefeito for para o novo prédio ou a fazenda for para o novo prédio. Esse prédio no centro da cidade, primeiro é um prédio moderno da Caixa, embora ele tenha aí uns 10, 20 anos, uns 20 anos, ele tem uma característica moderna, tem acessibilidade, tem 3 elevadores, tem um piso de estacionamento, são vãos livres, portanto tem muita flexibilidade de uso. Pode ser um poupa-tempo que está hoje no shopping, pode estar aqui um poupa-tempo aqui no centro da cidade, além de ter um atendimento lá na Pascoal Inetti, uma base conjunta com os órgãos federais, estaduais, pode estar aqui no centro. O PROCON pode estar aqui no centro, porque é mais afeito a questão, a região comercial. O arquivo histórico pode estar aqui na Américo Brasiliense. Você tem uma infinidade de possibilidades de uso desse prédio, volto a dizer, com acessibilidade. Nós temos outros prédios do município aqui no centro, mas que não têm acessibilidade. Um exemplo é o prédio da coletoria estadual,
que foi passado para o município, em frente, na América Brasiliense, em frente ao prédio da Caixa, que não é possível ser usado porque não tem as regras, não respeita as regras de segurança hoje vigentes. Então, esse prédio vai ser um investimento positivo para contribuir para a revitalização do centro. Agora, a revitalização mesmo vai se dar com a regulamentação do novo plano diretor, né, que aponta ali uma série de indicativos, de estímulos para que os empreendedores empreendam no centro da cidade, né, tanto empreendimentos habitacionais para diferentes faixas de renda, como também empreendimentos comerciais no centro da cidade. Aí sim, é o histórico, é o que acontece nas principais cidades do mundo e do Brasil, é com essa mecânica e, claro, com contrapartidas também cruzadas, como disse o Mauro. Então, a questão das sondagens, acho que já comentei. A questão das vagas, realmente, o Mauro colocou bem, as proporções, né, da distribuição dos 106 mil metros quadrados vai permitir não só possibilidade de expansão de vagas de estacionamento, como construir outros prédios, outros anexos, se no futuro, daqui 20, 30, 40 anos, for eventualmente necessário. Quanto à premiação, pergunta do vereador Maraca, nós vamos publicar amanhã a minuta do edital do concurso público, né? Nós não vamos publicar amanhã na minuta os valores, né, porque ainda é uma minuta, tem uma série de claros na minuta, né, mas geralmente o prêmio corresponde a um percentual da previsão do valor do projeto executivo. Existe já experiência, já em muitos municípios que o fizeram, o governo do estado, não vão seguir essa diretriz. Então, a equipe vai refinando o termo de referência, refinando a previsão de valores, as estimativas, a métrica é essa, é um percentual do projeto executivo. Hoje, por sinal, hoje à tarde estiveram comigo os diretores do CAU, do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo, que é um Ribeirão Pretano, e se interessaram muito em apoiar a iniciativa do concurso público, do que for preciso, e isso é muito bom porque nós vamos errar menos, né, como quando estimula, né, as empresas de arquitetura, os profissionais de arquitetura, as universidades a oferecer sugestões, aí, contribuições para esse novo equipamento da cidade. Então, só para a gente não sair do assunto, esses recursos da premiação, eles serão pagos com recursos próprios, ou essa premiação também vai estar condicionada ao resultado das vendas dos terrenos? Não, ele vai ser pago com recursos próprios, essa é a intenção, e esse valor vai ser subtraído do valor que vai ser pago pelo projeto executivo. Ah, tá, no final, no projeto executivo. E aí sim, o projeto executivo vai ser pago com recursos da venda de imóveis patrimoniais. Acho que é importante dizer isso. Nós vamos submeter à Câmara Municipal, nas próximas semanas, um projeto de lei, onde listamos um conjunto de áreas patrimoniais que consideramos que não têm utilidade estratégica para o município. Não se trata de área institucional, não se trata de regiões que precisa de área para a escola, ou para a unidade de saúde, ou para a unidade descentralizada da assistência. Analisamos, todas as secretarias se manifestaram em relação a elas, tivemos muito cuidado, e aí sim a venda da quantidade de áreas necessárias para atingir o valor estimado, que será estimado em função do projeto básico, que vai ser objeto desse concurso, vai ser possível estimar, né, o valor da obra, considerando os equipamentos que eventualmente serão adicionados junto com a obra, para ser entregue a obra com uma parte dos equipamentos. Aí sim vamos dimensionar o valor e aí as áreas vender a quantidade que oferir o valor necessário para elas. É bom lembrar que Ribeirão Preto é uma cidade onde recentemente, parece besteira dizer isso, mas recentemente
criou-se dentro da prefeitura, porque até então não existia nenhum levantamento feito, nenhum levantamento sério, pelo menos que pudesse apontar, mas criou-se uma comissão para apurar aí o patrimônio que a cidade tem, quais são os, desde terrenos até prédios já construídos, e eu diria que vocês também foram surpreendidos com o número de imóveis que a prefeitura, pelo menos que deveria pertencer à prefeitura, boa parte deles ainda de forma irregular, né? Mas são muitos, né, Ortega? São muitos terrenos. Nós criamos, o prefeito Duarte Nogueira criou uma comissão do patrimônio imobiliário. E essa comissão já teve o objetivo de pesquisar e analisar todas as informações disponíveis em relação a áreas patrimoniais, áreas institucionais, áreas verdes, áreas de lazer. Uma boa parte já foi realizada, mas nos surpreendeu primeiro a quantidade de áreas, depois a quantidade de áreas irregulares, áreas que você tem, mas que não pode dispor delas. E depois nos surpreendeu também uma informação da quantidade de áreas que nós não temos informações nenhuma informação. Tanto é que está tramitando já uma concorrência, né, uma licitação para nós contratarmos uma empresa especializada em fazer esse levantamento, que é uma quantidade tão grande que se a prefeitura for ela mesma fazer, vai levar anos e anos fazendo isso. E não é inteligente isso. Então, os municípios que lidaram com esse tipo de situação contrataram uma empresa especializada, eles fazem o levantamento das áreas de acordo com a legislação, faz a regularização, faz a avaliação e disponibiliza, em função da característica da área, disponibiliza, e uma possibilidade que nós estamos estudando, vamos submeter aqui também à Câmara, é a possibilidade de criar um fundo imobiliário, né, com as áreas patrimoniais, não com a área institucional, que a área institucional tem finalidade prevista em lei. Mas as áreas que forem patrimoniais, quem sabe criar um fundo imobiliário e aí sim servir em favor das várias deficiências da cidade, na saúde, na educação, na assistência, na habitação, no sistema de trânsito, parques da cidade, campos de futebol, na área da cultura. Quer dizer, há uma quantidade enorme de necessidades da prefeitura e com um fundo desse, talvez a gente possa diminuir a quantidade de passivos que temos nessas áreas. Muito bem. Mas alguém tem alguma questão? Mauro? Pois não. Só para fazer uma correção, o doutor Fernando pediu, depois eu gostaria, eu vou passar a palavra de novo ao Herbert, mas eu gostaria, Mauro, você pode falar o nome completo para mim? E aqui eu vi que você assina aqui em nome da Panurb, é isso? Isso. Se você puder. Ou não, meu nome completo é Mauro de Castro Freitas, eu sou arquiteto urbanista e diretor dessa firma Panurb Arquitetura e Urbanismo. Bom, com relação ao sistema viário do entorno, eu gostaria, se o Ortega pudesse esclarecer, se a duplicação ali da Oscar de Moura Lacerda está incluída em algum desses projetos do PAC, e se não estiver, se não poderia entrar num pacote aí do centro administrativo, porque, só justificando, a Oscar de Moura Lacerda hoje tem um trânsito muito forte ali, não só quem acessa a Universidade Oscar de Moura Lacerda, né, como também o aeroporto. E havia acesso ao aeroporto pela Avenida Brasil, é uma tragédia, né? Vamos convir, porque é uma coisa degradante, né? Quem chega em Ribeirão Preto, no aeroporto internacional, pega lá a Tomás Alberto uma pista única, que lá está incluído no PAC, a duplicação com ciclovia e tudo mais, mas a Oscar de Moura Lacerda me parece que é uma via alternativa muito boa. E, considerando o empreendimento que deverá ser desenvolvido ali na área do educandário, haverá forçosamente a necessidade da duplicação dela, né? Criando ciclovia, criando faixa para pedestres, né? Porque hoje, estudante, eu tenho um filho que fez arquitetura lá no Lacerda, quando ele era estudante, ele ia de skate, de casa até no Lacerda, né? Fazia exercício, tudo bem. Hoje ele é professor lá na faculdade, mas a gente convive com esse problema. Um outro aspecto é a questão das moradias do entorno, né?
aquele conjunto que está ali, que é denominado cidade locomotiva, eu colaborei no sentido de orientar a urbanização daquela área. Não se trata de uma favela desordenada. Lá tem um sistema viário, tem um sistema de água potável, gatão, né, da ERP, mais 2 polegadas de água em todas as vias, e o interceptor de esgoto, o da ERP já fez, justamente para atender não somente a área ali do Parque de Exposição, como do Coronel Quito Junqueira, das áreas industriais, porque ali existe uma estação elevatória de esgoto que, volta e meia, ela não funciona, e o esgoto corre a céu aberto ali em Canais. O Ortega teve a oportunidade, semana passada, estar lá visitando e ver em loco. E esse serviço já está em fase final, ele está faltando somente a transposição pela via férrea. Ao longo da Oscar de Moura Lacerda já foi feita a rede de interceptor de esgoto. Então, haveria necessidade da complementação e também, esclarecendo, na duplicação da Oscar de Moura Lacerda, já considerando a duplicação e a faixa de domínio da ferrovia, existe uma faixa que é da Superintendência de Patrimônio da União, destinada para moradia, já há 4 anos atrás. Só não foi viabilizado porque a administração passada não quis assinar um documento se comprometendo a levar a infraestrutura que seria necessária. Mas me parece que, havendo a urbanização ali do educandário, essa faixa da SPU também poderia ser urbanizada para moradia de interesse social, né? Ou fazer uma permuta com área lá do educandário, e essa faixa, que são 1.320 metros de extensão por 30 de largura, e mais onde é que está aquela locomotiva estacionada do lado do pátio da ferrovia, mais 6.000 metros ali. Então, poderia ser área destinada, por exemplo, para estabelecimentos comerciais ou prestação de serviço, compatível com a avenida, né? Que eu, como arquiteto, também considero que ali a proximidade com a ferrovia não é uma área adequada para a moradia, pela questão de ruído, trepidação e tudo mais. Então, poderia se fazer o entendimento entre SPU, educandário e prefeitura, para que essa área fosse melhor aproveitada. Mauro, em relação à duplicação, você perguntou se está no PAC Mobilidade. Tiago, sabe falar se está no PAC? Boa noite. Em relação ao PAC, são previstas obras de mobilidade visando o transporte coletivo. A obra que consta na Pascoal INEC é um corredor de ônibus, o qual vai ter um terminal, né, os pontos de parada já locados em frente ao centro administrativo. Então, o que é previsto é um corredor de ônibus na Pascoal INEC. Então, melhorias para o transporte individual, no caso que seria a duplicação da avenida, não é previsto. Essa etapa do Parque Mobilidade, ele visa muito resolver esses gargalos do transporte coletivo. Mas ali, como eu falei antes, a visita lá foi para analisar, e tem os nossos profissionais analisando a região toda, e claro, o empreendimento ali, né, feito pelo educandário, vai ter impacto no trânsito do entorno. Uma das contrapartidas obrigatórias certamente será mitigar o impacto no trânsito com obras de duplicação, onde for tecnicamente indicado como necessário, né? Você falou sobre a área da SPU. A minha visita lá semana passada a essa comunidade locomotiva foi, de um lado, verificar se é realmente possível resolver o problema de drenagem ali, porque ali é um terreno que está num nível inferior em relação ao restante, inunda a 1 metro, 1,5 metros, segundo relatos das pessoas que moram ali, e os técnicos da prefeitura indicam que não é possível. E aí levei 2 profissionais lá de drenagem, da área de drenagem, e os desafiei olha, falar não, eu sei. Como é que faz para falar sim, né, para viabilizar? E qual a estimativa, né? Tem que fazer esse exercício, né?
Então, eles estão trabalhando, pediram aí alguns dias para ouvir as secretarias, os órgãos envolvidos, e quem sabe até a semana que vem a gente tem uma informação, um parecer preliminar, porque se tiver que essas famílias serem transferidas para algum lugar, vamos transferi-las para um lugar melhor, e só permanecerá ali se, de forma responsável, termos as condições técnicas adequadas, né, para isso. Então, estamos olhando, fui ver essa área da SPU, é uma área que realmente, pelas razões que você coloca, não é a mais adequada para fazer moradia ao lado da via, não só a via férrea, mas também a avenida de trânsito intenso ali, e acho que a sua ideia pode ser boa, de permutar e ali ser área comercial, ali muito mais favorável para ser uma área comercial, e é possível, o plano diretor que os vereadores aprovaram aqui, no mês de abril, ele prevê lá o que foi chamado contrapartida solidária. Então, esses grandes empreendimentos fazem contrapartidas a favor de carências da cidade, sobretudo nas regiões dos empreendimentos, e, portanto, pode ser alvo, né, de favorecimento de soluções de moradia para aquela comunidade. Por exemplo, se o Conselho Municipal de Habitação apontar os critérios e preencher os critérios, né, como sempre são estabelecidos com base na legislação aqui que os vereadores aprovam, né? Deixa eu só confirmar, Herbert, é Herbert Rosseto, coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Moura Lacerda. Centro Universitário Moura Lacerda. Centro Universitário Moura Lacerda. Só para constar na ata depois com o doutor Tiago. O Tiago é nosso arquiteto aqui da Secretaria de Planejamento. Tiago Vicente. Então, obrigado, Tiago. Diretor do Departamento de Projetos. Diretor do Departamento de Projetos. Bom, mais alguém? Ficou faltando uma partezinha, viu, Ortega? Pode falar, professor. Só queria colocar, então, essa questão viária, né, que a gente vivencia ali todos os dias. Ali também tem um centro de atrações, eventualmente, né, que é o Parque de Exposições, e fica relativamente caótico. Então, acho que todo esse empreendimento imobiliário que vem na sequência ali vai mudar as linhas de desejo, certamente, né? E isso deveria ser coberto em partes por esse sistema viário que pode ligar o do Tanquinho, já comentado, etc. Também o próprio aeroporto, né? E assim vai. Parece que o Maraca tinha dito, né, que o terreno ele faz um L e passa por trás do batalhão da Polícia Militar. Exato. E nesse sentido tem alguma expectativa de ter uma entrada também pelo Oscar de Moura Lacerda? O viário do futuro empreendimento aponta por uma via por trás, né, do centro administrativo. Tem uma lagoa perto lá da Moura Lacerda, que será preservado como área de interesse ambiental, e ali deve passar uma via, né, paralelo ao fundo do comando da polícia. Uma via paralela a Pascoal Eneck, é isso? Paralela a Pascoal Eneck. Ali no fundo. Pelo Oscar de Moura Lacerda. Eu posso, em seguida, mostrar, tem aqui um esboço. Entrando ali pelo Oscar de Moura Lacerda. Essa via sairia na Oscar de Moura Lacerda. Tem aqui um esboço que eu posso depois mostrar mais de perto para vocês terem ideia de uma hipótese de traçado do sistema viário interno dali. Ortega, aproveitando que o assunto está ali, chegou-se a fazer já alguma fala com a Polícia Militar, com o comando da polícia? Já. A polícia vem acompanhando isso e ficou muito satisfeita em saber que ali vai ser o centro administrativo, então o projeto vai levar em conta, inclusive, esse entorno, né? Então deve ser um prédio recuado também, como o prédio da polícia é recuado, o prédio do centro administrativo também deverá ser recuado, até para valorizar essa frente da avenida e tudo mais. Tudo bem. Pois não. Herbert, fica à vontade. Só uma última aqui. Pode ficar à vontade. Enfim, queria só compartilhar como a visão é de uma cidade do futuro e o centro deve abraçar essa tendência, né? Além de todas as questões de mobilidade urbana e etc. Eu vivi um tempo na Inglaterra e lá a prefeitura, a cidade era relativamente antiga, talvez um pouco mais que a nossa, mas a prefeitura, já até atrelada aos desafios do futuro, foi se organizando para, na área central, colocar pontos de energia elétrica, né, para
carros elétricos, que já é uma coisa bem conhecida. Então, como tem muitas preocupações, é difícil a gente prever se isso vai chegar no Brasil e se chegar, como a gente vai estar preparado. Lá era bem simples, e aqui a gente só tem uma companhia de distribuição de energia, né? Você sendo usuário da concessionária, tem lá um código, pode criar uma senha, e aí à medida que você digitar o seu código nesses pontos de abastecimento, ali está cobrando naturalmente de você, independente do ponto, né? É assim que funciona lá. Então, pode até ser que a gente tenha o advento do carro elétrico, entre outros que virão no futuro, e só como existe uma preocupação de energia elétrica e o carro elétrico é uma possibilidade, se em algumas vagas, a gente vê hoje isso muito limitado o assunto, né? Então, só pensando uma dica, se a gente teria alguma coisa pensando nisso, ou se poderia fazer parte, né? A CPFL também está ali do lado, de uma certa forma, e poderia ter o interesse de se transformar num primeiro piloto, né? Enfim, várias cidades na Europa, Estados Unidos, as maiores já se preocupam. Eu acho que se Ribeirão Preto entender isso como uma forma viável, poderia ser ali um piloto para esse tipo de carros, né? Muito bom. Muito bom, boa ideia. Pois não. Dentro dessa linha de eficiência energética, eu acho que poderia incluir como sugestão também no edital solução arquitetônica com aproveitamento de células fotovoltaicas para o centro administrativo, para gerar não só energia suficiente para as atividades do centro, né, como também o excedente ser vendido para a própria companhia que está ali do lado, né? Então, grandes supermercados, por exemplo, em Goiânia, foi feito recentemente um atacadista que toda a cobertura ele colocou célula fotovoltaica, além de todas as câmaras frigoríficas, iluminação de pátio de estacionamento, dia e noite, ainda tem excedente para vender para a companhia energética lá de Goiás. Isso está previsto no projeto, né? Toda a parte de sustentabilidade, eficiência energética, nós investimos muito e tinha aqui no relatório da Câmara várias sugestões nesse sentido. Eu conheci a sede mundial da Telefônica em Madrid. Eles pagam 0 de energia e recebem pela energia que vendem do excedente. Então, realmente, nós temos que aprender com como o mundo já está fazendo em relação a isso. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez. Eu acho que a Câmara Municipal cumpriu o papel dela em colaborar com esse processo. Hoje eu estava falando mais cedo com o vereador Eliseu, nós temos uma comissão de estudos aberta, e essa comissão, Ortega, ela deve ainda acompanhar até que os projetos sejam licitados, né, até o início da licitação, mas nós estamos também muito felizes e agradecidos, né, porque nem sempre o poder público ele dá uma resposta rápida para a gente. Dessa vez a resposta foi bem rápida, a contento, vários apontamentos que nós fizemos foram ouvidos, acreditamos que a gente ainda tem, essa comissão, ela traz à tona alguns problemas ainda a serem resolvidos, que não tem a ver com o centro administrativo, mas sim com a ocupação de algumas áreas que hoje causam um grande transtorno a toda a população. Por exemplo, a área da antiga Cianê, uma área nobre com saída para 2 grandes avenidas aqui em Ribeirão Preto, para Costa e Silva e para Via Norte, que a gente inclusive tem a solução se o prefeito quiser. O SESI já disse que tem interesse em colocar lá uma grande unidade do SESI, nos moldes da unidade do Castelo Branco. E também a área que o pessoal chama de antigo Café Clã ou de antigo CEAGESP, ali na Avenida Bandeirantes, né? Também uma área que hoje é utilizada aí por usuários de drogas, para desovar lixo ou resíduo de coisas roubadas, inclusive. Então, estou fazendo isso até com uma prestação de contas do que a CE fez, né? Porque nós levantamos
várias áreas e áreas que poderiam ter ali as suas qualidades para um centro administrativo. Mas nenhuma delas, sem dúvida nenhuma, é como essa área do educandário. Nós estamos muito satisfeitos com tudo, então gostaria mais uma vez de agradecer a forma transparente com que você tem colocado isso com a gente, agradecer também a questão, de uma forma ou de outra, acreditando a Comissão de Estudos o trabalho que foi feito. Isso é importante para a gente também, haja vista que nós trabalhamos para que o que a gente produz aqui dê algum resultado para a Prefeitura e para a cidade como um todo. E agradecer, Ortega, a sua prestatividade, né? Hoje, por exemplo, era um dia que é um trabalho da Câmara Municipal, você obrigatoriamente não precisaria estar aqui depois de toda a semana passada já ter feito audiências públicas, consultas públicas, então você está aqui, é uma resposta aí muito forte que a gente tem da confiança e de que a gente pode continuar trabalhando junto nesse sentido. Nós vamos encaminhar a ata dessa noite para você, para colaborar de alguma forma com isso, e quanto a essa ata, eu gostaria de agradecer muito ao Herbert e ao Mauro pelas colocações aqui hoje. Para a gente é muito importante. Eu termino aqui já passando a palavra para o vereador Eliseu Rocha. Bom, Maraca, eu também quero agradecer a vocês pela presença nessa casa, nessa noite de segunda-feira, agradecer ao Dr. Edson Ortega pela sua dedicação neste projeto. Dizer que estou muito feliz com isso também. Mais uma vez, parabenizar o vereador Maraca pela iniciativa dessa comissão de estudo tão importante, nós já falamos sobre isso aqui, e dizer que essa Casa de Leis está à disposição de vocês, do Moura Lacerda, do Mauro, dos demais amigos aí. O nosso gabinete também, sempre de portas abertas, naquilo que for preciso, para ajudar a colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Ortega, você tem alguma consideração? Não, queria parabenizar o vereador Maraca, o vereador Eliseu, e pelo trabalho que fazem, e estamos sempre abertos para estar ouvindo aí as sugestões, as colaborações, e agradecer também as sugestões aqui que foram colocadas pelos amigos da Moura Lacerda e pelo Mauro Freitas. Muito obrigado. Bem, muito obrigado mais uma vez. André, muito obrigado. Herbert, muito obrigado. Quero agradecer muito o Thiago por ter vindo também. Mauro, muito obrigado. O pessoal das nossas assessorias, o pessoal da TV Câmara, muito obrigado à TV Câmara, o pessoal que ajudou até agora. Eu estive aqui, mais uma vez, obrigado TV Câmara. Doutor Fernando, também agradecer a Joyce e aos que, de uma forma ou de outra, têm colaborado com essa possibilidade. Eu gostaria de fechar dizendo mais uma vez, Ribeirão Preto merece um centro administrativo desse, a população merece um local onde ela tenha uma grande referência de tudo que ela pode resolver na cidade. Já disse na audiência pública que teve na Prefeitura, que em 2015 eu me senti envergonhado quando recebi um investidor. Ele queria montar um negócio voltado para equipamentos, para fabricar aqui na cidade de Ribeirão Preto equipamentos para padaria, para panificação. E ele me pediu, na época eu não era vereador, mas sempre estive envolvido com essas coisas, ele me pediu para ver se auxiliava ele com duas informações. A primeira, ele queria saber o número de panificadoras que nós teríamos hoje na cidade de Ribeirão Preto e se essa informação poderia vir separando as panificadoras em grandes panificadoras, panificadoras pequenas, ali padarias pequenas, e as que eram de alto padrão e as que eram simples. E a outra pergunta que ele me fez é se a cidade teria disponibilidade de um terreno para venda para que ele pudesse montar o negócio dele. E aí eu fui atrás e a informação é que ele precisaria estar indo pessoalmente no planejamento e eu passei isso para ele. Aí do planejamento mandaram ele para a Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Fazenda de volta ali para o Morro do São Bento, mas para a Secretaria da Administração, para uma informação na Secretaria da Administração, e da Administração mandaram de volta para o planejamento. Ele desistiu no meio do caminho de ter Ribeirão como
um polo para se investir e levou para outra cidade. Nós perdemos um investidor. Isso deve acontecer todos os dias, quando as pessoas vêm à cidade de Ribeirão Preto e começam a ter que peregrinar atrás de informações, né, por não termos aí um local onde funcione todos esses departamentos em um só local. Eu estou dizendo isso de um investidor, mas isso acontece com uma pessoa que vai fazer uma transação imobiliária, alguém que queira colocar sua vida em dia, pagar suas contas, tem dificuldade também, entre tantas outras coisas que nós vamos ajudar a população, atendendo todo mundo num lugar só, como um grande poupa-tempo, os servidores que hoje, Ortega, estão, em alguns casos, em locais insalubres, né, com banheiros insalubres, com móveis insalubres, e nós vamos, com isso, economizar também, né? Apesar de muita gente falar, mas vai gastar 60 milhões, 45, quanto vai gastar? Mas nós vamos economizar. O investimento feito a longo prazo aqui na cidade de Ribeirão Preto vai devolver um retorno financeiro muito bom para a cidade, além de que, mais uma vez eu estou dizendo, nós não estamos abrindo mão de patrimônio, nós estamos trocando patrimônio e isso, quando é feito, é salutar para a cidade e vale a pena. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, muito boa noite a todos, que todos possam retornar aos seus lares aí na mais perfeita paz. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.